Para perder el tiempo, empecemos. Bom dia, Suriname! O meu nome é Lupilock, do canal Lupilock, e eu adquiri um hábito terrível recentemente. Eu ando acessando muitas redes sociais e tenho um problema nelas que me afeta diretamente, afeta o meu coração aqui, afeta a minha alma, que é o fato delas trazerem a democratização do conhecimento. Isso é uma coisa já muito debatida, que todo mundo já sabe, um tema bem manjado, mas pra me adiantar, eu acho muito pai essa ideia de liberdade de expressão, porque quem usufrui dessa tal liberdade de expressão não é as pessoas que estudaram sobre algum assunto. É só uma rapaziada que quer falar sobre qualquer coisa sem saber sobre o que tá falando. Eu não aguento mais ver uma pessoa num vídeo trazendo dados, sendo based, com fontes, argumentando de forma limpa e honesta, e sempre ter algum comentário do tipo: ih, o dono desse vídeo com certeza fala todes. E é aquela merda, aquele emoji chorando de rir. Eu odeio esse emoji. É esse emoji, o do shrug e o da mão no queixo. A trindade dos emoji merda, bosta, fascista, extrema direita. Mas calma lá, é muito cedo pra apontar a polaridade política. O ponto aqui é que a gente tem que se desprender dos nossos vieses e tentar enxergar onde estão os bons argumentos. E eu não digo argumentos falsos ou verdadeiros, e sim aqueles que são construídos de forma a ser um argumento, sabe? Às vezes a gente tenta refutar um argumento que nem tá construído como argumento, então não tem o que fazer, só tomar no cu e dormir. Por isso eu, Mitinho Lock, nesse vídeo eu vou explicar pra vocês tudo o que é necessário pra esmagar minha rata e criar belos argumentos. Assim poderemos nos unir e nos tornarmos as figuras que desprezarão os burros e enaltecerão o conhecimento. Antes de mais nada, se você busca uma comunidade intelectual, tem o meu servidor. Então você pode entrar nele, servidor Discord, muito foda. E juntos a gente vai criar a nossa ADL, a Aliança do Lupilock. Vamos nessa, viver mil aventuras. Ah, e vira membro do canal também, aproveitando. Tudo bem, vamos lá. Todo mundo quer opinar. A opinião se tornou a manifestação do ser individual no todo social. Há um vício em expor suas ideias, principalmente podendo ter o nosso eu físico separado desse nosso eu virtual, elétrico e praticamente puro conceito. Só que ninguém sabe como opinar, e para que nós, Fodinha Games, possamos opinar de maneira justa, com premissas corretas e pontos de vista falseáveis, que dá pra testar se são falsos ou não, a gente tem a lógica ao nosso favor. A lógica é uma dualidade. Ela é interpretada como arte, mas também como ciência. Tem que estudar das regras do pensamento e da argumentação válida. Ela investiga como construir linhas de pensamento corretas e com o mínimo de contradições e falsos pretextos. Se tá difícil pra sua mente deteriorada pelo brain rot, imagina um Among Us lendo um livro de como fazer uma observação verdadeira. Ele tá usando lógica. É isso. A lógica é um estudo. Ela não existe senão no processo de adequar uma ideia aos princípios formais da validade. Inclusive, tem vários tipos de lógica que, caso vocês queiram, eu posso fazer um vídeo sobre. Mas aí é só se vocês quiserem mesmo. Enfim, dentro da lógica tem 3 cascas de bala bem amostradinhos e bem lá eles, que é a dedução, a indução e a abdução. Dentro da dedução, a gente tem o silogismo. É um método que exige 3 elementos, 2 premissas e uma conclusão. Calma que é bem simples. Só repara nessas 3 frases aqui. Todo ouriço tem espinhos. O Sonic é um ouriço. Logo, o Sonic tem espinhos. Olha aí, 3 frases. As 2 primeiras são as premissas e a de baixo é a conclusão. Mas e os 3 elementos que eu citei, você me pergunta? Eles, via de regra, são os 3 primeiros substantivos que aparecerem. Olha aí, ouriço, espinhos, Sonic. Tá vendo que são eles que realmente importam aqui? E o grande plot dessa estrutura é que o primeiro conceito é o mais amplo, fala de um grupo inteiro. O segundo apresenta uma característica ou um conjunto relacionado ao outro, em que o primeiro está inserido dentro do segundo. Até porque todo ouriço tem espinhos, mas nem tudo que tem espinhos é ouriço. Tem como os dois conjuntos estarem no mesmo nível de importância, mas meu amigo, não complica as coisas não, por favor. E o terceiro é o mais específico, podendo ser um grupo menor ou um único objeto, elemento, pessoa, coisa, enfim. Para que a conclusão esteja correta, as premissas vão ter que estar corretas também. E elas, por serem generalizações, precisam ser avaliadas com muito cuidado. Agora, possíveis erros de raciocínio. Todo carro tem rodas, toda bicicleta tem rodas, logo bicicletas são carros. Aqui temos a falácia do termo médio não distribuído. Tem esse nome porque o termo médio, rodas, mais uma vez, carros, rodas, bicicleta, rodas estão no meio, enfim, não foi devidamente distribuído. Primeiro que ele tinha que estar na conclusão, e a segunda premissa devia associar o último termo ao primeiro, e não com o segundo. Espero que tenha entendido. Pode acontecer isso aqui também. Animais de bico são aves, ornitorrincos têm bico, logo ornitorrincos são aves. O erro tá na primeira premissa, pois se trata de uma falácia. A falácia da falsa generalização. Mas essa generalização costuma acontecer bastante. Enfim, esse raciocínio tá errado. Ornitorrincos são monotremados, ou seja, não são aves. Tem outros tipos que vou tentar explicar bem rápido.
rápido. Silogismo categórico. Envolve afirmações do tipo todos, alguns, nenhum. E se baseia na relação entre os termos de forma categórica. Exemplo, todos os homens são mortais. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Silogismo hipotético, que envolve condições. Se, então, ele faz uma afirmação condicional em uma ou ambas as premissas. Exemplo, se chove, então a rua fica molhada. Está chovendo, logo a rua está molhada. Silogismo disjuntivo. O silogismo disjuntivo lida com o ou e usa a lógica de alternativas. Ele afirma que uma entre duas opções é a verdadeira. Exemplo, ou vou ao cinema ou vou ao teatro. Eu não vou ao cinema, logo eu vou ao teatro. Silogismo reduzido é uma versão simplificada onde apenas uma das premissas é necessária para chegar à conclusão. A premissa menor não é necessária para que a conclusão seja válida. Exemplo, todos os pássaros têm asas, logo pinguins têm asas. Beleza, esse aqui é o silogismo, é bem fácil de entender, ele é dividido em caixinhas, então fica bem mais fácil, mas agora a situação é diferente. Porque até agora eu falei sobre um raciocínio dedutivo, só que eu vou falar agora do raciocínio indutivo. Esse aqui é o mais usado pela ciência e eu vou explicar, calma aí. O silogismo chega numa conclusão partindo de uma generalização de um termo maior para conseguir acessar através de um termo médio alguma informação sobre o termo menor. Ou seja, o termo maior é o começo, o termo médio o meio e o termo menor o fim, este sendo o último para o término da análise. Na indução, o raciocínio indutivo é como se fosse ao contrário. Os primeiros termos são específicos e o termo no qual vamos tirar uma conclusão é o mais geral. A indução é você concluir algo em proporções expansivas analisando apenas um termo único e isolado. É chegar a uma generalização a partir de termos específicos. Ele é o raciocínio usado pela ciência, pois tenta prever um fenômeno a partir de acontecimentos anteriores. O raciocínio indutivo não tem algo que equivale ao silogismo, que coloque ele em frases em caixinhas bonitinhas, mas eu peguei alguns exemplos aqui que podem fazer sentido pra vocês. A água ferveu a 100 graus sempre que eu aqueci em várias cidades que eu morei. A água ferveu a 100 graus em cada ano que eu aqueci. Logo, a água ferverá a 100 graus. As conclusões podem ser diferentes, como cachorros morrem, papagaios morrem, leões morrem, girafas morrem. Logo, animais morrem. Esse tipo de raciocínio se baseia naquilo que pode ser observado e repetido. Por isso mesmo é o que protagoniza as ciências como conhecemos. Porém, por ele se tratar de uma indução, é bastante falho. No meu último exemplo, a conclusão que poderíamos chegar é que os animais morrem. Sim, é uma das conclusões. Porém, note que eu só observei a mortalidade de animais vertebrados. Mas nós não somos buchas pra ficar olhando cada animal desse planeta morrendo pra ter certeza que eles morrem. Então fazemos previsões. A gente sabe que se um animal tem um corpo semelhante ao nosso, ele vai ser mais parecido com a gente em determinados casos, mas tem nego que acha que teoria é um boato ou um chute que um cientista faz. Vai pra casa do caralho. Agora eu vou falar do raciocínio abdutivo, a abdução pros íntimos, que também é usado pela ciência, mas eu não falei na hora porque eu queria que vocês ficassem pensando o que tem a ver, mano, a abdução, o que é isso? O que é uma coisa de louco, maluquice, loucura. Pra entender o raciocínio abdutivo, a gente tem que entender que ele não tem uma estrutura própria também, mas ele é organizado mais ou menos assim. 1. Uma verdade. 2. Características verdadeiras sobre essa verdade, sobre esse fato. 3. Possíveis conclusões que podem ser descartadas mais pra frente. Então você coloca várias possibilidades do porquê esse algo acontece ou aconteceu, e vai eliminando as que for descobrindo que não fazem sentido. Primeiramente, a gente pode usar a navalha de Ockham. Ockham foi um frade franciscano que propôs que, em igualdade de condições, a explicação mais simples é geralmente a mais provável. Essa frase é o núcleo máximo da navalha de Ockham, um princípio da investigação heurística advindo da escolástica. Uma das poucas coisas boas que essa rapaziada trouxe. Então vamos pegar isso e analisar qual dessas opções pode ser descartada. Vamos lá, vamos nessa. Choveu bem rápido e as nuvens se desfizeram. É quase impossível as nuvens terem sumido antes da água do quintal evaporar, mas parece ser algo muito específico e complicado demais. O vizinho molhou meu jardim. Olha, eu acho muito improvável que o meu vizinho tenha entrado aqui ou tenha jogado água por um balde no meu jardim. Não tem muito motivo pra ele ter feito isso. Houve um estouro num cano de água subterrâneo que fez a água subir muito, minha grama molhou, depois secou tudo em volta. Cara, muito específico e complicado pra ter acontecido. Eu tive um apagão na minha memória. Eu não tenho registro disso e também não tô na idade pra ter algum tipo de apagão, amnésia ou coisa assim. E eu não posso chegar na conclusão que eu tenho uma condição mental por um único acontecimento diferente. Eu simplesmente esqueci. Eu posso ter simplesmente esquecido que eu molhei o quintal. Eu acredito que tem essa possibilidade, já esqueci de várias coisas. Tem uma dificuldade aqui e ali com a atenção, sabe? Quem não tem? A máfia dos quintais molhou meu quintal como um aviso pra eu parar de fazer vídeos de filosofia. Bem, eu não ouço falar deles há muito tempo. Duvido que ainda estejam em atividade. Os regadores que antes estavam pifados ligaram do nada. Eu não sei, pra mim isso é uma possibilidade. Eu não entendo muito de mecânica, então vai que isso é possível. Só de descartar as possibilidades mais inusitadas, sobrou duas opções. Eu já me esqueci de algo alguma vez? A resposta é sim. Nesse mesmo nível, eu já esqueci de fazer coisas, já esqueci que eu tinha feito coisas. Então não é um caso isolado. Os regadores já
já voltaram a funcionar do nada? Não, mas eu ainda acredito que é uma possibilidade. Enfim, são duas alternativas viáveis que foram acessadas pelo raciocínio abdutivo. Perceba que o processo foi chegar a uma conclusão, fazer análise sobre a conclusão e depois buscar alternativas para descobrir os porquês da conclusão. A alternativa final pode ser que os regadores tenham funcionado do nada ou que eu tenha esquecido, mas eu não vou dizer qual é, porque eu acho importante, como professor renomado que sou, falar sobre a parte importante da lógica e da ciência de testar os pensamentos que tomamos. Nesse caso, simples refletir não mostra qual alternativa é mais válida. Pode ser por falta de informação. Eu posso ter TDA, ou os regadores podem ter dado problema bem recente e ficaram ligados, então isso não seria algo tão extraordinário. Pode ser por falta de teste, talvez testar minha atenção ou verificar as peças dos regadores, ou falta de outra coisa, talvez analisar mais opções ou verificar nas possibilidades já descartadas. E os vizinhos estão gritando, eu odeio eles, quero que eles explodam. Enfim, esse é o raciocínio mais brabo que tá tendo, que exige mais análise do que os outros. É o que eu, um leigo bucha, acredito. Realmente o estudo do raciocínio é algo complexo e seria muito bom ter um lugar para debater sobre essas coisas com os outros. Por isso mesmo eu te convido pro meu servidor do Discord, em que a gente vai tentar criar uma comunidade legal e fazer esse campo da vida tão importante que é a filosofia algo mainstream e palatável para todo mundo. Claro que o meu canal não é só disso, mas me faz muito feliz trazer essas patadas aqui para vocês. Obrigado aos membros e a todo mundo que assistiu até aqui. Duvido vocês comentarem 5 vezes nesse vídeo. Isso aqui é um desafio. Bota esse vídeo em loop em algum monitor, eu acharia muito massa. Enfim, chega de momento mendigo. Muito obrigado por assistir até aqui e abraço. Hello. Valeu aí, Paulo _ VVB, Neuwill, Gabriel D, Lucas Darkness, Stone. Tamo junto, vocês são fera.